Os desenvolvedores mobile já tiveram a sua glória, aqui o motivo. A gente vai analisar esse artigo juntos e eu vou explicar por quê. Os argumentos desse artigo conversam muito com os argumentos desse outro vídeo que eu gravei com o título Se você não é o milionário, você é o otário como eu fui. Beleza? Então vamos analisar aqui, vamos entender os pontos de argumentação. Então ele comenta um pouco aqui, né? Ele vai fazer a argumentação e depois no final ele vai chegar a uma conclusão surpreendente que vai surpreender você também e você vai entender um pouco mais, reforçando algum dos argumentos que eu venho falando há algum tempo. Então primeiro ele começa aqui fazendo uma intro, né? Que há um tempo atrás os desenvolvedores, né? Eles tiveram um hype sobre Apple, Android e como desenvolvimento cross-platform, são aqueles desenvolvimentos híbridos, né? Então, ele recebe sinais recentes que a indústria não está gostando muito disso. A grande verdade é que a indústria de criação de aplicativos, de aplicações web, como por exemplo React, JavaScript, é bem verdade que essa galera está entrando um pouco em crise, justamente porque as empresas hoje, em termos de consultoria, projetos, não estão tendo grandes novidades e grandes contratações. E ele fala um pouco aqui que isso aqui, né, tem se mostrado também no Google I/O e as coisas e o WWDC, que é o da Apple. Ele vem falando também que os jobs, né, os empregos de desenvolvedor mobile vem decaindo rapidamente, né, e principalmente se você buscar isso no LinkedIn. Mas também tem uma thread interessante aqui no Reddit, que ele fala, né, por que os desenvolvedores mobile em 2023 têm decrescido de novo. Então ele explica aqui algumas argumentações. Fica aqui a fonte se você quiser ler um pouco mais. Mas ele mostra aqui um dado bastante interessante que ele, nessa pesquisa do Stack Overflow, né, os números saíram de 12,45 para 3,38. Então tem esse decréscimo aqui de tecnologia popular. E se tem menos tecnologia ou menos pessoas utilizando essas tecnologias, há um indício que talvez essa tecnologia não esteja sendo mais utilizada porque ela foi substituída por outra tecnologia ou porque talvez não tenha tanta demanda assim. Ok? Mas seguindo um pouco mais aqui para a gente não ficar enrolando muito aqui, ele vem falando aqui que há mais de uma década, né, as plataformas híbridas que você constrói numa linguagem, ela joga o seu aplicativo para o Android e o iOS, ela foi perdendo também a força porque ela foi perdendo, digamos assim, a vantagem de desenvolver uma vez, publicar em todos os lugares e economizar. Justamente porque a grande maioria das soluções hoje ou de aplicativos, eles são focados numa tarefa muito específica e os usuários ficam naquele aplicativo a maior parte do dia, fazendo com que, se você hoje está entrando nesse novo mercado, você como empresa, emplacar um aplicativo mobile seja muito mais difícil porque a barreira de uso desses aplicativos vem aumentando cada vez mais. O que eu quero dizer com isso é que é muito provável que você fique muito mais no YouTube do que em outros aplicativos. A minha esposa, por exemplo, ela passa o dia inteiro utilizando as ferramentas Facebook e WhatsApp. Então, é o ambiente de trabalho dela. Então, é bastante interessante ver esse argumento. E para mim, eventualmente, que quero ser uma empresa, fazendo um ensaio aqui de negócio, quero atingir um determinado usuário, é muito provável que ele não vai utilizar. Então, esse argumento de desenvolvimento híbrido talvez não funcione mais. Com isso, acaba caindo um pouco sobre os frameworks React Native e o Flutter. Mas agora também a gente tem aqui um outro argumento que ele fala que muito provavelmente os desenvolvedores mais antigos eles estão percebendo, né, essa fragmentação, estão se deslocando para outras tecnologias, muito provavelmente esse trabalho, é óbvio, não vai acabar, mas também preocupa muito essa questão dos desenvolvedores mais novos, porque eles não
poderiam então ter aquela vantagem competitiva que foi anunciado lá atrás, que é aprenda uma coisa, desenvolva para tudo, significando então que não basta ele aprender apenas uma tecnologia, mas que agora ele teria que voltar ao problema inicial, que se ele quiser desenvolver um aplicativo mobile, ele teria que aprender, sei lá, muitas outras tecnologias, como por exemplo C++, Java, Swift, Kotlin. Então isso pode ser uma coisa que pode tirar esse desenvolvedor do mercado. Ele também aborda aqui um tema, que é o tema que eu já abordei, que um tema mais geral de negócio que envolve a IA. E também abordei já nos meus vídeos anteriores que a grande causa da diminuição de empregos na área de TI é justamente por conta da IA. Não por conta nesse momento inicial que a IA esteja tirando o emprego em termos operacionais desses trabalhadores, dos desenvolvedores, dos programadores, mas porque o investimento de venture capital ou investimento de risco está sendo alocado para a fabricação de chips, para a fabricação e otimização de modelos e para toda essa indústria de IA, fazendo com que isso sugue todo esse investimento, não deixando muito mais para aquelas empresas que então têm um projeto de startup, alguma coisa de aplicativo. Beleza? E ele discorre aqui mais alguma coisa sobre essa constatação que a gente já falou anteriormente. É bem interessante. Se você quiser, depois se você busca na internet o título desse artigo que você vai aqui conseguir ler ele na íntegra. Mas o que eu quero dizer então? Qual que seria a grande saída para a gente que talvez esteja buscando trabalhar com tecnologia? Que momento que a gente está? Bom, a gente está no momento de transição. E os momentos de transição sempre são ruins para quem fica preso a uma determinada situação e não está aberto à adaptação. Porque aqueles que estão abertos a se adaptar, isso apresenta para eles um mar de oportunidades. Se você hoje, por exemplo, já é um desenvolvedor um pouco mais, digamos, fluente em determinadas linguagens, você pode utilizar todo esse conhecimento que você tem, não só de tecnologia, mas de negócio, em falar com o cliente, projetar soluções, para que você consiga trazer isso para o ambiente no-code e entregar muito mais know-how rapidamente. Daí talvez você esteja se perguntando, poxa vida, mas eu vou continuar entregando software, não é a mesma coisa? Não é, porque dentro desse ambiente no-code você tem muito mais eficiência de entrega e daqui a pouco isso vai se tornar um padrão, porque o seu cliente ele não vai mais estar disposto a investir tanto dinheiro e tanto tempo para esperar que a mesma solução que é feita no seu concorrente ou no concorrente da empresa que você trabalha, tá? Então isso vai virar daqui a pouco rapidamente um padrão de mercado, podemos dizer assim, padrão de precificação. E você consegue se alavancar muito mais como desenvolvedor experiente, porque você sabe como é que você consegue resolver os problemas, coisa que normalmente um iniciante tem um pouco mais de dificuldade, porque quando você é iniciante, você está um pouco mais preso às ferramentas e não à solução ao cliente. Quem está entrando tem agora uma abertura de possibilidade para sair então daquele ambiente tumultuado que existia há 1 ou 2 anos atrás, que era o ambiente front-end, React, JavaScript, HTML, para um novo contexto. Então você consegue sair na frente, você consegue ter essa entrada no mercado muito menos competitivo, como por exemplo o mercado de automação. E quando a gente fala de IA, a gente abre as infinitas possibilidades, como o desenvolvimento e integração de ferramentas, no-code, engenharia de prompt e muito mais, colocando você então no mercado novinho, em folha, branquinho, pronto para que você possa explorar. E dentro desses 25 anos que eu tenho trabalhado com tecnologia, isso aconteceu dezenas de vezes comigo. E dessa vez não vai ser diferente. Todas as vezes que eu me dei bem foi que eu entendi rapidamente, peguei a base do que eu já tinha de conhecimento, não joguei isso fora, mas sim construí um próximo tijolinho para que eu pudesse, com a minha experiência, com o que eu tenho já de vida, agregar e ganhar muito mais tração e velocidade. Beleza? Então, eu gostei bastante desse artigo, ele conversa um pouco com o que eu tenho aqui falado nesse vídeo. Espero também que você possa tirar insights valiosos e se você tiver alguma observação ou um insight interessante que você queira compartilhar, deixa aqui no link abaixo, deixa aqui nos comentários do vídeo, beleza? Para que a gente possa trocar uma ideia. Um forte abraço, até mais.